pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vitória, professora de português e redação da Rede Agnus, e essa é mais uma videoaula para os meus alunos do oitavo ano, para os nossos alunos do oitavo ano, tá? Para todo mundo de cada escola, MJP, Agnus, Ellery, Montese, Rosa, todo mundo que está aí acompanhando, tá certo? Dessa vez, gente, nós vamos iniciar a sessão de correções das atividades que vocês vêm fazendo no decorrer do bimestre, certo? A gente vai fazer essas correções para já iniciar um processo de revisão, né? Vocês sabem que fazer as atividades em casa fazem parte de um programa de estudos para que vocês consigam ir acompanhando e percebendo quais são as dúvidas, quais são as dificuldades de vocês em casa, tá? E para iniciar com essas correções, vocês vão me acompanhar aí pela tela, mas eu também vou seguir com vocês aqui pelo meu livro físico, espero que vocês façam o mesmo aí, na página 26, tá? Na página 26, que aí começa uma atividade sobre os complementos verbais, sobre os objetos diretos e indiretos. E a gente vai fazer essa correção. Espero que não hajam tantas dificuldades e se houver dificuldade, que a gente consiga resolver, tá bom? Então vamos lá para a primeira questão, tá? Na primeira questão, pessoal, vai ser dito o seguinte: identifique os objetos diretos dos verbos destacados nos verbos a seguir. E aí a gente tem na letra A, no primeiro verso, que é: de não poder viver na esperança, transformou-a em estátua e deu-lhe um nicho secreto, onde, ao sabor do seu capricho, fugisse a vê-la como uma criança. E aí a gente tem três verbos grifados, que são transformou, deu e vê. Desses três verbos aí, pessoal, já está bem notório que o objeto ele está ligado, acoplado aí no próprio verbo, né? E faz parte de um conteúdo que a gente viu, foi o último conteúdo dessa parte aí dos nossos estudos sobre complementos, quando falava que os pronomes oblíquos, eles vão poder surgir junto dos verbos nesse papel aí sintático de objeto, tá? Então, a gente vai ter aí, por exemplo, transformou-a. Esse A que acompanha transformou, ele tem esse papel aí, ele desempenha esse papel de objeto, né? Algo transformou alguma coisa. Nesse caso, essa alguma coisa transformada é ela, que está aí representado pelo pronome oblíquo a, certo? Deu-lhe. No caso do deu-lhe, por que seria um objeto direto ou não, né? Se eu digo deu-lhe, eu estou querendo dizer que deu para ele, tá? E esse para que entra aí no meio desses dois, ele é uma preposição. Se é uma preposição, então esse objeto ele não vai ser direto. Então eu não vou associar aí, porque a questão pede que eu coloque apenas os objetos diretos, certo? E por último a gente tem fugisse a vê-la, tá? E quando eu coloco aí vê-la, nesse caso, a gente tem um objeto direto também, representado pelo lá, tá? Só voltando para o verbo deu-lhe, que está ali em cima, tá? Esse verbo, que é um verbo transitivo direto e indireto, então eu tenho quem dá algo a alguém, tá? Então, nessa situação aí, do deu-lhe, deu a ele, ok? Que aí seria cumprir a função do objeto indireto. Mas deu o que a ele? Deu um nicho, certo?
Então, o objeto direto que está relacionado a esse verbo é um nicho. O objeto indireto é o li, mas na questão só pede o indireto. Então, a gente tem os 3 objetos aí. O a, um nicho e lá. Show? Próxima, ó. Na próxima, a gente vai ter: a vida é uma flor dourada, tem raiz na minha mão. Quando semeio meus versos, não sinto o mundo rolando, perdida no meu sonhar, nos caminhos que tracei. Nesses versos aí, a gente vai ter, de uma maneira, como não estão sendo usados aí os pronomes oblíquos, a gente vai ter casos mais tradicionais aí dos objetos, tá? Então, tem raiz na minha mão. O objeto, raiz. O que essa pessoa tem? O que se tem aí na mão? Né? Raiz. Quando semeio meus versos, o que está sendo semeado? Meus versos. E por último, não sinto o mundo. O que se sente? O mundo. Simples assim. Então, nesse caso da letra B, tá bem mais fácil de identificar. Não tem muito o que refletir e analisar. É só mesmo pegar aquilo que a gente já entendeu como complemento verbal, objeto direto e indireto, e aplicar nesses verbos. E aí fechou, tá? Na próxima questão, a gente vai ter assim: nas orações a seguir, indique se o termo em destaque funciona como objeto direto ou objeto indireto. E aí, para você reescrevê-lo usando os pronomes oblíquos, ou seja, substituindo os nomes aí que estão na oração. Então, quando eu digo assim: à tarde, o vaqueiro reunia todo o rebanho. Nessa frase aí, a gente tem que tipo de objeto? Objeto direto, objeto indireto, como é? Se a gente tem: o vaqueiro reunia todo o rebanho, ele reunia algo. Não reunia a algo, não reunia em algo, tá? Então, ele reunia o rebanho. Eu não tenho preposição, tá certo? Se eu não tenho preposição, significa que esse objeto chega aí até o verbo de maneira direta. Então, eu não tenho aquela ponte da preposição. Então, é um objeto direto. Como é que eu posso substituir isso e alterar essa frase utilizando o pronome oblíquo? À tarde, o vaqueiro reunia-o. Basta utilizar o pronome oblíquo o né? Pra gente aqui do Nordeste. Que aí você vai fazer essa relação só colocando o verbo, o hífen e o pronome oblíquo. Tranquilo assim, tá? Na letra B, a gente tem: esses raríssimos documentos pertencem a um colecionador inglês. Deixa eu passar aqui para vocês acompanharem comigo. Olha, esses raríssimos documentos pertencem a um colecionador inglês. Pertence, existe algo que pertence a alguém. Esse alguém é um colecionador inglês. Mas aí a gente tem esse a funcionando aí como preposição, logo a função aí desse a um colecionador inglês é de objeto indireto. Dessa maneira, qual é a forma pronominal oblíqua que a gente vai utilizar para fazer essa alteração da maneira mais adequada, né? A gente viu que o li é uma forma mais padrão aí em que os pronomes oblíquos vão apresentar e aparecer nessa função de objeto indireto. Então, eu teria: esses raríssimos documentos pertencem-lhe, ou seja, pertencem a ele, o colecionador inglês. Ok? Então, vamos para letra C agora, tá certo? Na letra C, a gente tem... deixa eu passar para vocês aqui, eu tô sempre esquecendo. A empresa propôs um acordo salarial aos empregados.
Ela propôs um acordo salarial para os empregados. Então, eu tenho uma preposição aí que vai ligar esse objeto ao verbo propor, tá? Apesar de eu ter, antes desse objeto aos empregados, eu tenho um acordo salarial, porque quem propõe algo a alguém, certo? Mas no caso do que está em destaque, é o segundo elemento, que é aos empregados. Então, nesse segundo elemento que está em destaque, a gente tem o uso da preposição. Então, se eu tenho o uso da preposição, é porque esse objeto é indireto. Então, é para os empregados, é aos empregados. Dessa maneira, a forma mais adequada para colocar aí o pronome oblíquo seria: a empresa propôs um acordo salarial aos empregados na forma que a gente tem aí, mas dentro da utilização do pronome oblíquo, a gente teria que usar o li, só que agora no plural. Então, ficaria: a empresa propôs-lhes, propôs hífen LHES, propôs-lhes um acordo salarial. Então, propôs a eles um acordo salarial, certo? Letra D. O técnico do time deu outra oportunidade ao jovem goleiro. Ao, mais uma vez, a gente tá vendo aí, ao, é o mesmo que para ou. De novo, preposição. Se tem preposição, objeto indireto. Se é objeto indireto, o pronome oblíquo que a gente vai usar também vai ser equivalente a isso. Então, a gente vai ter, dessa vez, o técnico do time deu-lhe outra oportunidade. Nessa situação, não é lhes, porque eu estou me referindo... Opa, esqueci de passar para vocês. Porque eu estou me referindo ao jovem goleiro, que está no singular. Então, é lhe. Então, o técnico do time deu outra oportunidade ao jovem goleiro, ficaria: o técnico do time deu-lhe outra oportunidade. Próximo. Cabe à juventude conduzir o país a um futuro melhor. Cabe à juventude conduzir o país a um futuro melhor. Percebam agora que antes estava até tranquilinho, né? Que era o ao, aí todo mundo sabe que é o a preposição e o o do artigo. E agora que é esse a aí com um acento grave? É a famosa crase, tá? E a crase a gente precisa lembrar sempre, abrir esse parênteses aí para a explicação da crase, que é preposição a mais artigo a. Então, se a gente tem aí, no caso, que é a juventude, feminino, mais a preposição a, então eu vou ter um a craseado, que é esse a com acento grave. Então, cabe à juventude conduzir o país a um futuro melhor. Nessa situação, a mudança que a gente vai ter estabelecida aí é que cabe-lhe conduzir o país a um futuro melhor, certo? Mesmo que juventude represente uma coisa coletiva, a palavra em si é uma palavra singular. Então, você vai usar o pronome oblíquo no singular. Então, vai ficar cabe-lhe, certo? Se fossem os jovens, aí ficaria: cabe aos jovens conduzir o país a um futuro melhor. Alterando para um pronome oblíquo: cabe-lhes conduzir o país a um futuro melhor. Mas a situação aí é do singular e dessa palavra no feminino, juventude. Combinado? Terceira questão. Os verbos de cada par de orações têm aproximadamente o mesmo significado. Identifique os casos em que seus objetos têm diferentes classificações e justifique a sua resposta. Aí a gente tem a primeira
Deixa eu... Ah, não, tá aí. Você tá acompanhando comigo. Primeira letra A, né? Primeiras frases aí. Os noticiários da TV citam com sensacionalismo fatos banais. O que a gente tem aí, né? A gente tem o verbo citar e qual é o objeto relacionado a esse verbo aí? Os fatos banais, né? Então, simples assim, tá? Fatos banais é o objeto, nesse caso, objeto direto, né? Eu não tenho preposição ligando uma coisa a outra. Já na segunda frase, que a gente tem uma mudança do verbo, os noticiários da TV referem-se com sensacionalismo a fatos banais. Nesse caso, a gente vai ter o verbo referir-se, né? Que é um verbo que solicita, que necessita de um complemento verbal, que é um complemento verbal de objeto indireto, porque eu preciso dessa preposição, né? Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Então, nesse caso, seria a fatos banais. Tem essa preposição a aí. Na letra B, a gente vai ter: vimos pela TV uma emocionante corrida de Fórmula 1. E na segunda frase, assistimos pela TV a uma emocionante corrida de Fórmula 1. Quem vê algo, e quem assiste, no sentido de ver, assiste a algo. E aí é até uma pegadinha, porque usualmente a gente não percebe e acaba não fazendo esse uso de maneira mais comum, né? Então, geralmente você fala, vou assistir TV, eu vou assistir série, eu vou assistir... A gente não usa essa preposição muitas vezes no dia a dia. Mas, gramaticalmente, o verbo assistir, no sentido de ver, ele pede essa preposição. Professora, então, existe outro sentido para o verbo assistir? Existe, que é o verbo assistir no sentido de ajudar, tá? Então, o médico assistiu o paciente. Então, ele deu assistência, ele ajudou aquele paciente, ele atendeu aquele paciente, certo? Aí é outro sentido para esse verbo, que nesse caso não vai ser necessária a preposição, tá bom? E aí, vimos pela TV uma emocionante corrida de Fórmula 1, vimos o verbo, o complemento verbal, que é o objeto direto, uma emocionante corrida de Fórmula 1. Assistimos é um verbo que nessa situação é transitivo indireto, porque é no sentido de ver, e o complemento verbal, que é o objeto indireto, vai ser a uma emocionante corrida de Fórmula 1. Massa? Quarta questão, tá? Pra gente fechar aí na página 27. Classifique os termos sublinhados na oração a seguir. Meu amigo comprou de um pintor francês um belíssimo quadro. E aí, a pergunta que vem, né, na letra A é: o que pode ser entendido da frase? Existe alguma ambiguidade nesse sentido aí? Qual é a ambiguidade, né? Dentro dessa frase aí, galerinha, o que torna possível mais de uma interpretação, né? É o fato de que você fica sem saber se ele comprou, se a pessoa que vendeu para ele era um pintor francês ou se o quadro é de autoria de um pintor francês. É essa a dubiedade que fica nessa frase, tá? Na letra B, como é que essa frase pode ser escrita de uma maneira que não gere essa ambiguidade? A gente pode escrever assim: meu amigo comprou um belíssimo quadro feito por um pintor francês, certo? Ou se ele tivesse vendido só, aí você coloca vendido por um pintor francês, tá? E na quinta questão, a gente tem aí: indique se os pronomes oblíquos em destaque estão exercendo a função sintática de objeto direto ou objeto indireto. Se necessário, releia o item que está na página
25, tá? Quando eu o encontro na rua, quando eu o encontrava na rua, fingia não me ver. Olha aí. Nessa situação aí, a gente tem objeto direto. Quando eu encontrava na rua, é o verbo encontrar. Quem encontra algo ou alguém. E no segundo caso, fingia não me ver, certo? O me, que também vai funcionar como objeto direto dentro dessa circunstância aí, certo? Na letra B a gente vai ter: você ainda não me devolveu o livro. Nesse caso aqui, o me, ele vai funcionar como objeto indireto, porque quem devolve algo a alguém, tá? Então, devolveu para mim, certo? Que eu lhe emprestei. Que eu emprestei também, que empresta algo a alguém, né? E então essa pessoa não devolveu o livro que foi emprestado para ela. Então, outro objeto indireto, certo? Gente, então, sabendo disso daí, tá tranquilo compreender como é que funcionam essas bases aí dos complementos verbais. A gente se vê na próxima aula com mais correção. Um beijo, se cuidem, até a próxima.